Olá! Quem convive com criança hoje em dia sabe que elas estão vindo cada vez mais inteligentes, criativas, sensíveis, espertas, desafiadoras, intensas. Por outro lado, elas também nunca foram tão agitadas, ansiosas, irritadas e com tanto problema na escola. Eu costumo dizer, essas crianças estão vindo com muita inteligência para pouco corpinho, muita intensidade para pouco espaço de corpinho. Isso tem sido um grande desafio para nós. E o que a gente tem feito para dar conta de todas essas questões, para ajudar essas crianças? Nós temos levado as crianças para diversas terapias, elas têm feito muitas terapias e uma alternativa fisiológica para ajudar as crianças tem sido o uso de medicação psicoativa. Então, assim, não é raro hoje a gente encontrar uma criança medicada, ou às vezes com mais de um remédio para dar conta de tudo isso. E assim, elas nunca foram medicadas tão cedo, sabe? Eu acho que a gente nunca medicou tanto as nossas crianças como a gente tem feito hoje. E ainda assim, muitas vezes as crianças que chegam para nós na clínica ainda estão muito agitadas, seja porque o remédio não fez o efeito esperado, às vezes o remédio fez o efeito, mas atrapalhou outras questões. Então a gente sente que o problema ele ainda está aí. E aí a gente fica se perguntando, será que existe mais alguma opção para a gente ajudar nossas crianças hoje, além de todas essas que eu falei? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Vou falar sobre uma alternativa muito legal que tem sido usada, a gente está usando há bastante tempo, é uma alternativa que é usada no mundo inteiro e tem ajudado as nossas crianças a terem mais autocontrole, a se equilibrarem mais emocionalmente, para poder utilizar esse potencial todo que elas têm trazido com elas. E é sobre isso que eu vou contar para vocês agora. Essa ferramenta se chama Neurofeedback. Meu nome é Mariana Pavan, eu sou pedagoga, sou psicóloga, trabalhei em escola por 17 anos e comecei a trabalhar com neurofeedback, com o sistema da Brain Trainer há mais ou menos 10 anos, quase 10 anos. E a cada dia que passa eu sou mais apaixonada pelos resultados que eu tenho encontrado, principalmente com as crianças. Lógico que o neurofeedback, e isso que eu vou falar hoje, serve para pessoas de qualquer idade. Mas hoje eu vou fazer um enfoque, dar um enfoque especial nas nossas crianças, que é a minha grande paixão. A gente precisa esclarecer assim, que o neurofeedback, ele é uma alternativa fisiológica. Então a gente está trabalhando, quando a gente trabalha com neurofeedback, com frequências cerebrais, a gente está trabalhando para ajudar fisiologicamente as crianças a melhorarem. Então, quando a gente entra com neurofeedback, ela é uma alternativa poderosa à medicação. Muitas vezes os pais que nos procuram, eles não ficaram satisfeitos com o uso da medicação, eles não têm vontade de medicar, eles gostariam de tentar outras coisas antes de entrar com a medicação. Então, eles nos procuram muitas vezes porque o neurofeedback é uma alternativa para a medicação. Então, a gente vê que o uso do neurofeedback, ele tem servido para ajudar a criança de dentro para fora a melhorar, a se reequilibrar o seu funcionamento neurológico de frequências cerebrais, funcionamento elétrico, e isso está potencializando os diversos outros trabalhos que muitas vezes as crianças precisam, né? Outras intervenções que as crianças precisam se submeter, seja fono, psicoterapia, terapia ocupacional, fisioterapia. O neurofeedback potencializa muito essas outras terapias e intervenções que são feitas com as crianças. Assim, é muito comum as escolas me procurarem gente que trabalha com neurofeedback para perguntar o que está acontecendo, o que foi feito com essa criança, porque a gente está percebendo uma mudança muito grande nela.
às vezes um psicólogo, e a gente tem feito parcerias maravilhosas com psicólogos, com fonos, com terapeutas ocupacionais, porque a gente somando o trabalho do neurofeedback com essas outras terapias tem sido muito legal na vida das crianças. O que eu tenho visto nesses 10 anos trabalhando com neurofeedback com criança é muito animador. Muitas vezes eu escuto assim, nossa, finalmente meu filho está conseguindo sentar para fazer lição, o sono dele melhorou tanto, ele está bem mais tranquilo, mais focado, está indo bem na escola. São coisas que a gente tem escutado muito. Eu e todas as pessoas, os treinadores do mundo inteiro que trabalham com neurofeedback. Essa semana que a gente está fazendo a Semana do Neurofeedback, esse tema está sendo trazido, vai ser falado em vários países, porque a gente tem observado isso que eu tenho observado na minha clínica no mundo inteiro, a forma como o neurofeedback está ajudando as nossas crianças. Então é por isso que eu estou trazendo esse tema aqui para nós. Então, com o nosso trabalho de formiguinha, porque o neurofeedback tem sido um trabalho de formiguinha, nós estamos conseguindo fazer parcerias com médicos, com terapeutas, com escolas, para ajudar as crianças a melhorarem seus desafios. Por exemplo, quando eu comecei na minha cidade, ninguém quase conhecia o neurofeedback. E alguns médicos falavam assim, esse negócio não funciona. Às vezes eu sempre falo para os pais, comente com o médico que está acompanhando o seu filho, que eu estou fazendo esse trabalho também com neurofeedback, que ele está fazendo trabalho com neurofeedback, porque são duas frentes que acontecem no cérebro. A elétrica, que é o trabalho do neurofeedback, e a química, que é o trabalho da medicação. Então, quando a criança está sob medicação, a gente sempre fala, conversa com o médico, fala com ele para ver, e explica que está sendo feita uma outra abordagem também que age fisiologicamente no sistema nervoso central. E com isso a gente foi fazendo muita parceria, porque no começo os médicos eram resistentes, muitas vezes por não saber o que era, por não conhecer, mas depois, conforme eles foram vendo os resultados nos pacientes deles, os psicólogos, as fonos foram vendo o resultado, foram vindo atrás para tentar entender o que estava acontecendo. E com isso a gente tem feito parcerias muito legais, muito legais. Quem está ganhando são as crianças, são as famílias, as escolas. Então, assim, nessa semana a gente tem aqui no canal do YouTube, nós temos explicações de como funciona o neurofeedback, como é feita a sessão, vamos fazer mais alguma coisa sobre isso agora na semana do neurofeedback. Então, se você ainda não sabe o que procura nos vídeos aqui do nosso canal que você vai encontrar explicações um pouco mais aprofundadas. Hoje eu quero contar um pouco como que é esta intervenção com crianças. E eu quero contar por que ele é tão eficiente com crianças, com adultos. Porque o neurofeedback é um trabalho individualizado, ele parte daquilo que a pessoa tem como padrão, como o cérebro dela funciona. Porque a primeira coisa que a gente faz é mapear esse cérebro para ver como ele funciona. Então ele age de uma forma que neuromodula, faz uma modulação, não é uma mera aprendizagem, não é um simples condicionamento, é tudo isso e é mais um pouco, não é só neuroplasticidade, é utilizar aquele potencial fisiológico, neurológico que as pessoas têm a favor delas. Por isso que a gente fala que é um treinamento e não é um tratamento, porque a gente trabalha ali todas as vezes, o neurofeedback está devolvendo informações de como o cérebro está funcionando para a pessoa e também estimulando ele a trabalhar de uma forma mais eficiente, seja utilizando joguinhos. Então um carrinho está ali na corrida, ele vai andar mais rápido quando os objetivos do treinamento cerebral acontecerem. Então é bem lúdico. E isso tudo ajuda o cérebro a compreender, primeiro a enxergar o que ele está fazendo, né, quais são os padrões que estão acontecendo nele em tempo real, ou quase real, porque a gente coloca sempre sensores nas sessões, então devolve essa informação para o cérebro. E aí, através de jogos, através de vídeos, através de atividades, às vezes atividades pedagógicas que a gente coloca na tela, fonoaudiológicas, junto com o neurofeedback, essa criança vai melhorando fisiologicamente o funcionamento dela. Então, na Brain Trainer, a gente tem um lema muito legal.
que é de treinador para treinador, porque essa é a forma como a gente cria a nossa metodologia. Eu tenho minha experiência já de quase 10 anos com criança, muitas coisas que já deram certo, muitos protocolos de treinamento que funcionam muito bem quando a criança é muito agitada, quando ela tem questões de linguagem. Então, assim, isso a gente vai trocando entre nós e vai criando uma metodologia forte, uma metodologia eficiente, que é usada e comprovada por todos nós treinadores. Então, tudo aquilo que dá certo, a gente traz para os nossos planos de treinamento, para as nossas estratégias de intervenção. E isso tem funcionado muito bem. Então, quando a gente tem que desenvolver um protocolo, por exemplo, para uma criança agitada, a primeira coisa que a gente precisa é acalmar essa criança, para que o processo possa acontecer de forma mais eficiente, sem tanta interferência, porque a movimentação às vezes atrapalha um pouco o sinal. Então, um dos primeiros objetivos nossos é tranquilizar as crianças fisicamente. E aí existe um protocolo, a gente brinca, né? Para quem é treinador sabe que é um protocolo de P4 com T4, que eu sempre uso, um protocolo bipolar, que tem tido um efeito muito rápido. Às vezes a gente percebe diferença da forma como a criança entra com a forma como a criança sai, e acontece de uma forma muito rápida. Então, esse tipo de coisa a gente tem colocado na nossa metodologia e tem surtido muitos efeitos. E o trabalho com criança, ele é tão assim, apaixonante. Eu sempre defendo que a gente treine cérebros de crianças, porque, além de tudo, as crianças ainda estão em pleno amadurecimento neurológico. A gente sabe que o cérebro vai mielinizando, né, devagar, e que ele se mieliniza completamente no início ali da fase adulta. É um processo de maturação que demora um pouco. Então, quando a gente ajuda o cérebro da criança a se autorregular, com a ajuda do neurofeedback, mudar o seu funcionamento, esse cérebro, ainda por cima, vai ter o ganho de um amadurecimento natural. Então, eu escuto muitos casos de crianças que eu treinei, hoje são jovens, no começo da vida adulta, e o tanto que isso fez diferença na vida dessas crianças. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns depoimentos e vou ficar à disposição para que a gente possa conversar mais sobre isso, entender um pouco mais como funciona. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu, Mariana Pavan, e todas as pessoas da Brain Trainer, todos os treinadores estão aqui à disposição para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor como que o neurofeedback pode fazer todas essas maravilhas com as nossas crianças. Então, a seguir eu vou colocar para vocês 2 depoimentos de mães de crianças que eu treinei e que sentiram assim resultados tão fortes que essas duas, né, resolveram trabalhar com neurofeedback para ajudar outras crianças também, para poder treinar os filhos por mais tempo, e isso tem sido muito gratificante. Então eu pedi o testemunho dessas 2 pessoas que são mães, e algumas estão em formação para se tornar treinadoras de neurofeedback também, e vocês vão poder ouvir agora esses depoimentos. Então, o primeiro caso que eu vou contar para vocês de história de sucesso de criança com neurofeedback foi o caso do Felipe, que tinha 11 anos quando me procurou, e eu fiz um mapeamento. A mãe disse que ele chegou com um diagnóstico de TDAH, realmente era uma criança bastante agitada, deu bastante trabalho para fazer o mapeamento dele, mas um menino muito curioso, muito inteligente. E então a gente sentou para fazer o mapeamento, e como eu fui explicando para ele o que ia acontecer, pela curiosidade ele acabou colaborando muito. Então foi percebido aqui, o que a gente olha nesse mapa que eu selecionei para mostrar para vocês, é que quando a gente vê ali aquelas 3 primeiras cabecinhas, né? A gente vê o nariz, as orelhas, e a gente como se estivesse vendo as cabeças de cima. Quanto mais viva a cor, mais para o amarelo, para o vermelho, maior é a quantidade daquela frequência nessa região. Então eu peço licença para falar um pouquinho de coisas técnicas, mas eu vou ser breve. Então o que a gente observou nele foi essa coisa bem característica mesmo de crianças com TDAH, bastante atividade na região frontal, atividade de frequência lenta na região frontal, que atrapalha um pouco o funcionamento executivo, e tinha relação então com a impulsividade, com a falta de controle motor,
com ele se distrair bastante na escola, nas tarefas. E a gente observa também um pouco de atividade rápida na região posterior, principalmente no hemisfério esquerdo ali. A gente observa uma manchinha na parte de trás da cabeça em frequências rápidas. E um aumento de alfa, assim, um alfa que não bloqueia, né, uma atividade excessiva de alfa, principalmente na região motora, ali no hemisfério direito, quando abrir os olhos, em tarefa, isso atrapalha um pouco o processamento, talvez um pouco o processamento da matemática e essa questão da área motora, né, porque é uma área sensório-motora também que foi afetada ali com excesso de alfa, que não é esperada essa quantidade de alfa com os olhos abertos. E aí os resultados eu vou deixar para vocês ouvirem da mãe dele contar. Olá, meu nome é Érica e hoje venho aqui contar um pouco da minha experiência com o neurofeedback. Meu filho foi diagnosticado com TDAH e, início, nós começamos o tratamento com medicação, conforme a orientação médica. Porém, os resultados não foram satisfatórios. Ele não teve boa adaptação com as medicações. Foi aí que eu não suportava em ver o meu filho naquelas condições. E eu comecei a ler muito, a estudar para poder ajudá-lo. Foi aí que eu ouvi falar sobre o neurofeedback. Então, procurei a treinadora Mariana Pavan, a qual começou a fazer os treinamentos com o meu filho. Já na segunda sessão, observamos resultados positivos. Ele descrevia uma sensação de moleza, de cansaço no corpo, mas essa sensação era uma sensação de paz, de tranquilidade, de calma, que ele nunca havia sentido, pois o TDAH, ele vivia na agitação constante. Então, esses treinamentos começaram a dar esse prazer para ele, fazendo com que ele se sentisse melhor. Outro fator importante foi a melhora na escola. Ele tinha muita dificuldade de concentração, principalmente na matemática, sentar e estudar, e hoje ele já consegue fazer isso sozinho. É claro que nós estabelecemos regras, tempo para ele se adequar a toda essa situação, mas hoje ele já consegue sentar, ele já consegue estudar sozinho. Era coisa que antes do treinamento ele nunca havia feito. Então, eu venho falar para vocês que o neurofeedback vem contribuindo significativamente para a melhora do quadro do meu filho. E isso nos ajudou até no ambiente familiar. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. Uma outra história que eu vou falar agora é de uma criança chamada Arthur Miguel. Os pais do Arthur me procuraram quando ele tinha 5 anos. A queixa principal dele era a questão da aquisição da linguagem verbal. Ele estava com um atraso na fala. Então, o que a gente observa aqui é que ele tinha uma grande quantidade de frequências lentas. E isso é esperado com uma criança de 5 anos, que o cérebro seja mais lento, óbvio, do que um de um adulto. Mas no caso dele, a quantidade de frequência lenta é muito grande. A gente observa aqui, olhando nas cores de rosa, olho fechado, olho aberto, tarefa, mesmo em amarelo, aqui nas frequências um pouco mais rápidas, mais lentas ainda. Então, aqui delta, teta, todos com bastante atividade de frequência lenta. E quando a gente pensa na linguagem, a gente pensa no hemisfério esquerdo, que é a área de Wernicke, que tem que se comunicar muito bem com a área de Broca, a área da compreensão da linguagem, com a área da articulação motora, da fala, precisaria ter boas ativações aí. E no caso dele, a gente via que também tinha bastante atividade lenta, que nem aqui na tarefa a gente vê até uma manchinha aqui numa região mais próxima ali da área de Wernicke. Então, essa questão também foi trabalhada com ele, tanto as frequências lentas, a diminuição das frequências lentas, como também no frontal, como também a diminuição das frequências lentas nessa área mais associada à linguagem. E aí, quando ele fez 8 anos,
Agora a gente mapeou de novo, porque a mãe dele resolveu trabalhar com neurofeedback, e aí a gente resolveu mapear de novo o cérebro dele. Vimos que teve uma boa redução na quantidade das frequências lentas, diminuiu bem, ainda tem bastante, mas diminuiu bem. E a gente observou que, de uma maneira geral, as frequências lentas dele já diminuíram. O que agora é um enfoque deles é trabalhar mais a questão emocional, que a gente vê aqui um excesso de atividade rápida desde quando ele tinha 5 anos, aqui na área do temporal direito, que é muito associado com a parte emocional, que é onde a gente acessa a amígdala, a região mais subcortical, a gente pega a ativação dela por aí. E a gente observa que está tendo uma ativação de frequência rápida aqui com 5 anos, diminuiu, na verdade espalhou um pouco essas frequências rápidas pelo cérebro, diminuiu um pouco aqui nos temporais, mas ainda está presente. Então é uma coisa que a gente vai trabalhar agora. Mas aí eu vou deixar para os pais contarem esse processo e por que eles resolveram trabalhar com neurofeedback. Eu sou Marco Aurélio Candela, eu sou médico, eu sou pai de Arthur Miguel de Oliveira Silva Candela. E o que acontece? O meu filho, desde ter idade, eu e minha esposa, nós percebemos que ele tinha uma dificuldade de linguagem e também de raciocínio, de tal sorte que desde o começo ele iniciou com TO, fonoaudiologia, aula de reforço, uma série de terapias tradicionais para ver se conseguia adiantar o desenvolvimento, sem sucesso. E um dia, conversando numa roda médica no atendimento, um dos colegas falou para mim sobre a terapia no neurofeedback. E o que acontece? Aí eu conversei com minha esposa, nós lemos um pouco a respeito e nós levamos nosso filho para realizar tal terapia. E eu digo, foi a melhor coisa que eu fiz, foi um divisor de águas, porque meu filho conseguiu adquirir uma série de habilidades que ele não possuía, deu uma boa adiantada na fala dele e também melhorou bem a coordenação motora do mesmo. E desde a primeira sessão isso já foi totalmente uma diferença para a vida do Arthur. Nas habilidades cognitivas, houve um desenvolvimento incrível. E nas habilidades sociais também, melhorando a concentração, melhorando a dicção para poder fazer, a memória fonológica, entre outros conceitos que foram tão fundamentais para ele, principalmente na questão de concentração. Tanto que hoje, tanto eu quanto a minha esposa, pensamos em trabalhar com isso. Muito obrigada pela atenção e continuem ligados aqui na Semana do Neurofeedback. Esse vídeo vai ficar aqui nos nossos canais, não só no Brasil, como vai ficar na América Latina, na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, para que a gente possa divulgar cada vez mais essa ferramenta maravilhosa que é o neurofeedback pelo sistema Brain Trainer. Um abraço para todo mundo, em especial um abraço para as crianças.